O chão que a gente pisa agora tá mais forte. Estrada que abre caminho no meu Rio Grande do Norte. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais estradas. Já são 800 quilômetros de rodovias recuperadas e 1.500 quilômetros até o final do ano. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais segurança. Saímos de 24º para o 9º estado mais seguro do Brasil. E 2024 teve recorde na geração de empregos. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais água, conclusão da barragem de Oiticica, mais 28 barragens sendo recuperadas, a passagem das traíras e muito mais. Mais educação, já são 5 IRs, mais de 130 escolas reformadas e o triplo de escolas em tempo integral. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. É o nosso governo do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Tô em Obra, um programa que discute tudo sobre obras. Só que hoje a gente vai um pouquinho mais além desse circuito de cimento, bloco, materiais, serviços. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do clima, né? A ansiedade que cerca as famílias e os casais nesse processo de construir ou reformar. Então, Lidiane, gerir esses conflitos e essas decisões é uma arte e para isso nós convidamos nossa amiga Sara Gugel, arquiteta e super experiente nessa arte, né, Sara? Eu acho até de gerar pequenos conflitos entre famílias. Isso. A gente acaba tendo às vezes que intervir, né, em alguns momentos, que a expectativa é tão grande, a ansiedade tão grande por aquele projeto e logo após, pela execução, né, principalmente das casas, que acaba gerando conflitos realmente. E é um relacionamento longo, às vezes. A gente não começa, às vezes a pessoa pensa que é só o projeto. Não é só o projeto. Você passa ali a parte do projeto e aí depois vem um ano de execução, dependendo, 1 ano e meio, 2, né? Dependendo do porte daquela casa. E eu vejo muito aqui no escritório, no meu escritório, eu tentando, é meio que uma negociação na fase do papel, assim, quando você está com papel em branco, Verdade. É uma negociação. Como é que você lida com isso? Pronto. O que acontece, acho que no seu escritório também acontece no meu, né? Às vezes vem a esposa quer uma coisa, o marido quer outra, os filhos querem outra e aí a gente vai ter que balancear, né? Como atender o gosto de toda a família, que caiba no orçamento, para poder eles terem a realização desse sonho. Que não fique ninguém frustrado, porque eu queria isso e não tive, mas o projeto ele tem que ser pensado para ser executado. A gente não pode fazer um projeto que ele fique só no papel. A maioria dos arquitetos, não acredito, que quer um projeto que seja executado. Então a gente tem que fazer uma coisa dentro da realidade do cliente, principalmente do financeiro, para que aquela casa, aquela edificação, ela consiga sair do papel e que consiga sair da melhor forma, sem faltar nenhum revestimento, né, que a gente tanto sonhou. E os móveis também, né, não é só a casa. Depois que construir a casa, ele precisa de cortina, precisa de iluminação, precisa dos móveis. Então aí vem de um planejamento lá de trás do projeto, né, para a gente ter essa execução completa. Sara, e como você faz quando você recepciona uma família? Você escuta todo mundo, monta um briefing na hora? Como é que você conduz isso? Escuta os filhos, escuta os pais? Como é que depois você organiza tanta coisa na cabeça para atender todo mundo? Quando a família é grande e que os filhos já são crescidos, eu prefiro realmente uma conversa com a família toda, porque isso evita um retrabalho da nossa parte. Porque os pais trazem uma realidade, quando chega em casa mostra para os filhos, aí o filho já tem uma opinião, que aí a gente tem que colocar dentro do projeto. Então eu prefiro conversar com toda a família, para que a gente tenha uma conversa bem franca, bem aberta, né, sobre os gostos, as ansiedades e também do financeiro, né, dos clientes, o que eles pretendem para que a gente consiga encaixar
tudo da melhor forma dentro daquele planejamento. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente passa a gerenciar escolhas. Por exemplo, às vezes chega aqui no escritório, são muitas condicionantes, às vezes o terreno, que é pequeno. E aí programa de necessidades grande. Um programa grande, e aí você começa a gerir. Não, vamos lá, eu quero um closet e um quarto de vestir, mas aí isso vai impactar, vai caber, né? Isso vai impactar área, na área, no financeiro. E aí você passa, eu acho que é um processo assim de escolhas, né? Isso. Você manda para casa, reflita sobre. Adoro, isso. No dia da apresentação da planta baixa, que é primeiro eu trabalho nas etapas. Eu apresento a planta baixa, aí eu digo, apresento tudo, e agora vocês vão para casa, pensem uns 2 dias, não quero definição agora. Eu quero que vocês pensem com a família, vejam todos os detalhes, tirem todas as suas dúvidas, daqui uns 2 dias vocês voltam e a gente bate o martelo. Se precisa de alguma operação ou se é isso mesmo para a gente poder prosseguir. Sara, aí a grosso modo falando, existe também um gerenciamento de conflito por não entender aquela planta, ou achar grande ou achar pequeno, ou não conseguir visualizar, né? aquela dimensão, né? Isso. Aí a gente trabalha sempre com layout, com os blocos em tamanhos reais, para que eles consigam ter as dimensões exatas, né? Então eu levo a treina e aí eu digo, sua cama é uma cama queen, uma cama king, e daqui para a parede vai ficar tanto, seu banheiro tem essa largura. Então é interessante que eles participem também, vejam, entendam o que estão aprovando, para que quando chegar na obra a gente não tenha haja surpresas. Surpresas, justamente, porque eu acho que o planejamento é a base, né, para a gente evitar tantas complicações, estresse, depois alguma briga, principalmente entre os casais. Eu, como engenheira, nas minhas historias, Isabel e Sara, eu já me deparei assim, com situações de que eu pensava que era maior, esse quarto era né? maior, não gostei. É muito frustrante para o cliente e para nós profissionais que projetamos aquilo, porque a gente fica, mas a gente explicou tanto, mas a gente faz o 3D, faz o volume, pensa que ele entendeu. Pensa que entendeu. Ele aceita, acata, né, aprova, e depois na execução fica às vezes essas lacunas. Mas entendemos que o nosso cliente não tem o conhecimento técnico que a gente tem de visualizar uma coisa e rapidamente. Isso eu acho tão importante o que Sara disse. Reflita, pega a treina, meça. Veja em casa. Esse cômodo equivale ao meu, e se for menor, quanto menor. Isso, eu gosto muito de levar a treina na hora da reunião, né? E se eles não tiverem em casa, eu digo, leve minha treina, estudem, botam um layout, né, com as plantas baixas gerais, para eles terem noção de espaço, né? No ambiente que ele já está, o meu quarto vai daqui para ali, será que tá bom? Se eu vou querer um pouco maior? Para quando chegar na hora da execução, Sara, a gente uma coisa que eu evitar. digo aqui no escritório assim, um pouco maior, um pouco menor não é medida, né? A gente, às vezes, o cliente diz assim pra gente, eu queria um pouco maior, a gente faz um pouco quanto? 1 metro, 2 metros. Porque até essa relação de medida é difícil, né? Principalmente quando o terreno é pequeno, o plano é grande, 10 centímetros às vezes faz muita diferença. E assim, sabemos que existem as limitações técnicas da execução, das regulamentações, das leis, das normas. Então, vocês que projetam, eu que executo, a gente não faz o que quer, a gente muitas vezes faz o que cabe, né? Às vezes nessa conversa inicial já vem uma quebra de barreira, quando às vezes ele não entende dos recuos, né? Então ele pensa que vai aproveitar o terreno dele o máximo que puder. E o aproveitamento é menor. Mas o aproveitamento é menor, dentro da nossa realidade aqui do município do Mossoró, né? Cada município tem as suas leis. Isso. Então aí ele já se depara, às vezes, num primeiro baque com essa relação dos recuos. Os recuos obrigatórios, né? Principalmente em condomínio, que tem os laterais, tem os posteriores, frontais. E tem as normas adicionais dos condomínios. Isso, né? Que verdade. Muitas vezes ultrapassa o plano da... A Sara é responsável pelas análises de um condomínio aqui da nossa cidade, o Ninho Mossoró. E se depara com isso sempre, né, Sara? Eu acho que dá notícia também para o cliente ou para o profissional que aquilo não será viável, que você vai ter que ter alguma intervenção naquele projeto. É muito difícil também. Eu fico triste quando, infelizmente, tenho que mandar um projeto para reanálise.
devido a uma questão de recuo, por exemplo. Já é um projeto que está pronto, já foi aprovado pelo cliente. Sabe, ele isso já é corriqueiro? Não, acontece mais com arquitetos de fora. Sim. Certo? Sim, quando não são de Mossoró. Sim. A maioria dessas situações é com arquitetos que não são da nossa cidade. Então, aí já vem uma frustração inicial. Aí, né, como será que o cliente recebeu aquilo? Porque muitas vezes ele já comprou aquele projeto, Já comprou, ele já está vendo ali dentro. dentro, ele já está se sentindo naquela varanda que Aí não vai pode ser pra executada. cortar o projeto, né? Ele fala, aí fica complicado. Verdade. Aí corta as expectativas, Verdade. né? Gente, esse sonho é muito delicado, né, Isabel? A gente vem... Eu já fiz alguns projetos com Isabel e o último que a gente fez, eu ficava, Bel, quero isso, quero aquilo. Não, eu sonho assim, quero assado. E, assim, tive muita sorte, foi até lá no Ninho, você que aprovou meu projeto, nem sabe. Todo mundo em casa aqui. Ela nem sabe que foi ela, mas foi tudo aprovado porque a Isabel já tem uma larga experiência, né? Sim. Isso é muito importante, né, quando Eu a acho gente... que essa questão das escolhas, dos detalhes, é o que enriquece, Lidiane. Isso. Eu acho que é o que gera personalidade Tá, com para o certeza. projeto e é o que gera identidade. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio. E fiquem aí. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Seu novo endereço é o Veneza Residencial no Rota dos Ventos. Guarita com visão panorâmica, condomínio de casas com 2 ou 3 quartos, vias pavimentadas, área de lazer completa, a 300 metros do anel viário que liga a BR-110 à BR-304. Veneza Residencial, a medida certa do seu sonho. Saída para Areia Branca BR-110. Castel Construção e Incorporações. Nossa Incorporações. Informações 84988963414. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. O chão que a gente pisa agora tá mais forte. Estrada que abre caminho no meu Rio Grande do Norte. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais estradas. Já são 800 quilômetros de rodovias recuperadas e 1.500 quilômetros até o final do ano. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais segurança. Saímos de 24º para o 9º estado mais seguro do Brasil. E 2024 teve recorde na geração de empregos. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais água. Conclusão da barragem de Oiticica. Mais 28 barragens sendo recuperadas. A passagem das traíras e muito mais. Mais educação. Já são 5 IRs. Mais de 130 escolas reformadas. E o triplo de escolas em tempo integral. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. É o nosso governo do Rio Grande do Norte. A Endi gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra,
da Raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENDE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENDE gera, seu negócio gira. Não sei como você vê o seu futuro. Mas é assim que eu vejo. Você deixando de lado a timidez e a vergonha, dominando os palcos da vida e se tornando autoridade na sua área profissional. Tudo isso através da oratória. Mas o que é oratória? É falar bem em público e em vídeos, de forma estruturada, persuasiva e com segurança. Siga Vox Chuiu Mossoró. Fale bem em público e em vídeos com a Vox. Uma mensagem para mim, para o meu eu do futuro. Se eu não desistir de você hoje, foi porque eu sabia quem você iria se tornar amanhã. Querida eu, sabemos que não sou uma garota de planejamentos, mas sempre confiei na nossa competência para improvisos e estamos nos saindo muito bem. Temos potencial para ganhar o mundo, mas lembre de se divertir enquanto faz isso. Com carinho, você. Olá, Elaine. São tantos desafios para conciliar, ser mãe, esposa, estudante, filha. Além de tudo, ainda tem você para dar conta. Eu acredito no que você sonha, eu acredito nos limites que você supera e naquilo que você deseja conquistar para você e sua família. Para a Clara do futuro. São muitas batalhas e desafios a enfrentar. Acima de tudo, caminho muito difícil, mas você consegue. Eu acredito em ti. Para você eu dedico esse texto. Clara do futuro. E estamos de volta com o Tô em Obra, discutindo um pouquinho desse sentimento, desses desafios e conflitos quando estamos em processo de construção e reforma. Mas me conta aí, quando o casal, uma das partes se sente excluído da decisão, como é que você gerencia isso? Nossa, é tão difícil. Não é questão de se sentir excluído das decisões, né? Graças a Deus, meus clientes, eles já chegam, a maioria das vezes eles chegam com uma linha a seguir. Na verdade, o que mais acontece, sabe, Belinha, com relação ao financeiro. Às vezes quero uma casa duplex, que a gente sabe que é um valor mais elevado. Mas aí o caixa não está dando nesse momento, vou ter que ir para a térrea. Então aí ele já fica, mas vou fazer mesmo assim. Já é a primeira... Já é o primeiro baque, né? Não vai ser do jeito que eu sempre sonhei. E aí depois vem às vezes uma venda de um imóvel que ele estava esperando para agregar naquela obra que não saiu. Aí vai ter que dar uma parada, aí já outra discussão, né? Porque a mulher geralmente ela é mais pé no chão, pelo menos as minhas clientes. Elas são mais a favor de esperar um pouco e fazer do jeito que sempre sonharam. Já o homem ele é mais imediatista. Ele quer fazer de todo jeito, mesmo que não venda aquele apartamento, que não venda aquele carro. Eu vejo muito ele assim vai. que as mulheres elas querem aquilo e se não importa quanto tempo demora, ela vai ter aquilo. E os homens eles começam a dar um jeitinho, né? É verdade. Não, a gente vai. Vai dar certo, né? E se não for desse jeito, eu não me incomodo de mudar. Isso, geralmente a mulher não, ela já idealizou aquilo, ela quer aquilo, e o homem ele vai adaptando. Eu também, como arquiteta, eu não quero que ele vá mudando, né? Eu quero que saia de acordo com o projeto. Mas, claro, se for necessidade, a gente vai ter que adaptar. Trocar um revestimento, diminuir o tamanho de alguma porta, alguma janela, que a gente sabe que todos os itens vão ali somando um valor agregado muito alto, né? Então, o que a gente consegue diminuir, às vezes a gente, com um jogo de cintura, né? Que o projeto não perca a sua identidade, o que foi planejado para aquela família, que ele consiga sair de acordo com o que foi esperado pela família. Sara, e na sua experiência, já ocorreu algum conflito assim entre um casal que
desarticulou ali o projeto, a condução do projeto? Não, a condução não, mas já teve momentos bem constrangedores, né? De discussões mesmo, né? No escritório. Se acalorar. Isso, que a gente fica assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu estava até falando com vocês um pouquinho, assim, off, que às vezes os clientes acham que aquele conflito é só com ele. Uhum. E às vezes eu fico até com medo de comentar sobre isso, porque dele tá achando assim, você de casa vai achar, tá falando de mim. Mas acontece muito isso. Em todas as famílias, né? Obra é uma coisa que... é um acordo que vai sendo construído ao longo do projeto, né, Sara? E às vezes o que acontece? O planejamento é a base, mas se o cliente ele já chega apressado, né? Então ele já vem botando aquela pressão na gente. Tem uma aprovação no condomínio, tem uma aprovação na prefeitura, isso tudo requer tempo, né? São dias e dias de espera. Que aí ele fica pressionando a gente, então a gente sofre também com essa pressão, da pressa dele, que não veio antes, né, para fazer aquele projeto. Então aí a gente fica na pilha, né, a gente cai na pilha deles. Eu pelo menos caio, me dou muito e não consigo não se envolver. Não me envolver com aquela pressa, com aquele sentimento, né. E eu acho que, assim... Todo mundo se envolve. Por exemplo, eles saem do projeto do escritório, não sei se acontece isso com você. Aí chega em casa na empolgação, aí começa a mandar o WhatsApp. Aí manda para um amigo, aí manda para o vizinho, aí manda para os pais. E aí vem opiniões de fora. E aí eles começam a questionar as decisões que eles tomaram, que eles aprovaram, né? E isso, aí começa uma insegurança. Como é que você gera isso? Isso acontece. Acontece, eles vão na casa do vizinho, viu alguma coisa que quer botar na dele, né? Aí eles andam muito nos condomínios, eles vão ver todas as casas. Que é diferente da de todo mundo, né? Vão nas redes sociais, então aí ele viu alguma coisa naquela casa do vizinho, que acha que cabe na dele. Então é bom que ele ande também antes de aprovar o projeto, né, Belinha? Que ele passeie nos condomínios, veja as coisas que ele gosta. Pesquise na internet. Isso, pesquise logo tudo antes para trazer pra gente antes da aprovação final, né? Porque às vezes, depois da aprovação final, aí eu já não quero mais mudar o projeto, a não ser que seja necessário mudar. Mas eu disse, você não aprovou desse jeito? Ficou tão legal, ficou com a sua cara. Se o seu vizinho já tem, por que você vai querer ter também? Vamos fazer algo novo, né? Até porque é importante a gente entender o que essas alterações acarretam. Às vezes os pontos já estão locados na obra. E isso gera um transtorno financeiro, às vezes não é tão fácil. Também. Né? A questão principalmente de iluminação, né? De torneira, que se é na frente, quer na lateral agora, às vezes dá, mas às vezes, na verdade, eu costumo dizer para eles, tudo dá, depende até onde você está disposto a ir. E pagar. E todas essas alterações, se uma intervenção pequena ou se uma intervenção maior. Eu que estou aqui do outro lado executando, isso acarreta diretamente ao financeiro da obra. Ao financeiro, ao cronograma. Ao cronograma, principalmente se a obra já está em andamento, né? Se eu já executei pontos e vou refazê-los, então são pontos novos. Aí o cliente não quer pagar o ponto antigo. Ele não quer entende, que altere o prazo da obra. Então, assim, aí começam a surgir determinados conflitos, né? Então, o planejamento é tudo, né? O planejamento e eu costumo dizer muito, Sara, que o combinado não sai caro para ninguém. Verdade. Né? Fulano, vai ser assim, você quer mudar tais pontos, nós já executamos esses pontos adicionais, vai ter valor tal. Ai, fulano, eu já fiz todo o seu projeto, eu vou precisar refazer esse trecho, então eu vou lhe cobrar um aditivo desse projeto, disso. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente ser muito claro com o nosso cliente, até para mitigar esses conflitos que acabam recaindo sobre nós também. E é uma coisa que eu gosto de fazer, de já incluir naquele meu projeto arquitetônico, é o projeto de interiores de alguns ambientes, de áreas molhadas. Os mais importantes, né? Cozinha. Que são coisas que depois não vão ser mudadas. As bancadas, elas não vão ser mudadas, né? Você pode fazer seu closet a qualquer momento, mas o banheiro você vai fazer durante a obra. Sim, lembrando para o pessoal de casa que não é da área, áreas molhadas, gente, é tudo aquilo que vai hidráulico, área de serviço, lavandaria, banheiros, cozinhas, terraço gourmet. Isso. Que
Já é uma parte do planejamento. É, né? um dos metros quadrados mais caros da obra. Então ele tem que ser planejado no início mesmo. Exatamente. Né? E mexer nisso durante a obra é um transtorno terrível, né? Tem custo, tem mão de obra, tem... Às vezes um revestimento que não existe mais no mercado, né? Saiu de linha. E nas reformas isso ainda é mais complicado, viu, Isabel? Na reforma, porque eu digo muito que numa reforma, dependendo da idade do imóvel, se tem projeto, se não tem, né? Você vai cobrir um santo e descobre outro, né? Eu digo muito isso. Então, é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Então, por exemplo, um orçamento de reforma é uma previsão, né? É uma previsão financeira, porque ali pode ser que haja algumas variações. Essa né? questão de reforma também ela mexe muito com o cliente, né? Principalmente se ele estiver dentro do imóvel. Isso. E aí, um desconforto, né? Muito desconforto, ele fica louco que termine, não aguento mais essa obra, para que eu inventei? E aí gera bastante conflito também nas famílias, né? Porque a rotina tem que ser mudada, a limpeza da casa, né? Principalmente a mulher fica, ai meu Deus, está tudo sujo toda hora. Mas a reforma é isso. Se ele vai ficar dentro da casa, ele vai ter que ter uma paciência e esperar. Como é que você faz para gerir essas, por exemplo, porque a gente lida diretamente com essas frustrações dos clientes, né? Por exemplo, principalmente em reforma. Eu pensava que ia gastar tanto, gastei 2 tantos. Eu pensava que essa parede eu ia aproveitar e quando chega no decorrer da obra, a parede não se aproveita. Principalmente em reforma, eu já gosto de deixar claro, né? Olha, a gente está fazendo isso aqui, o seu orçamento, eu não faço, né, o orçamento, a construtora faz, mas aí, quando começar a quebrar, é que a gente vai ter uma real noção do que a gente com o que a gente está trabalhando. Como você bem falou, dependendo da idade do imóvel, a gente é uma caixinha de surpresas. Caixinha de surpresas. Né? E aí a gente tem que ter um jogo de cintura para para tentar trabalhar aquela expectativa do cliente, que quer que termine logo. Num custo baixo, Num custo baixo, tem que dizer, faz parte, né? Esse papo, eu levaria mais 4 blocos, porque é uma coisa que eu amo falar, que é o nosso dia a dia, né, Sara? É verdade. E eu queria deixar, nosso tempo está chegando ao fim, logo a gente vai falar com Belle, que ela é psicóloga e uma especialidade em relacionamentos para falar com a gente sobre essa gestão. E eu queria agradecer muito sua participação, Sara, nesse nosso projeto que está se iniciando, Tô em Obra. E eu queria que você falasse para o pessoal ali de casa, antes da gente se despedir, o que é que você aconselha a eles que estão começando a construir agora. Agradeço vocês pelo convite, Obrigada. Tá certo? Desejo aí sucesso no programa Nós de vocês. Nós que agradecemos sua visita. Que seja muito abençoado, tá certo? Então, para o pessoal de casa, o que eu deixo é planejamento. Se você quer construir a sua casa em dezembro, em janeiro você tem que estar procurando o seu arquiteto para planejar aquela casa, né? Existe aí o tempo de projeto, tempo de aprovação no condomínio, na prefeitura, às vezes projetos complementares, de financiamento, né? Isso. Então planeje, né? E se você acha que falta muito tempo, não tem problema, falta muito tempo. Não. O ruim é faltar pouco tempo. Verdade. Então vá com antecedência, procure, que aí todo mundo vai trabalhar com calma e vai tentar minimizar, né, os prejuízos tanto psicológicos como financeiros. Muito obrigada, Sara. Obrigada a Ficamos você. por aqui com mais um Tô em Obra. E próximo bloco nós vamos falar com Isabelle Paulino. Uma mensagem para mim, para o meu eu do futuro. Se eu não desistir de você hoje, foi porque eu sabia quem você iria se tornar amanhã. Querida eu, sabemos que não sou uma garota de planejamentos,
mas sempre confiei na nossa competência para improvisos e estamos nos saindo muito bem. Temos potencial para ganhar o mundo, mas lembre de se divertir enquanto faz isso. Com carinho, você. Olá, Elaine. São tantos desafios para conciliar. Ser mãe, esposa, estudante, filha. Além de tudo, ainda tem você para dar conta. Eu acredito no que você sonha, eu acredito nos limites que você supera e naquilo que você deseja conquistar para você e sua família. Para a Clara do futuro. São muitas batalhas e desafios a enfrentar. Acima de tudo, caminho muito difícil, mas você consegue. Eu acredito em ti. Para você eu dedico esse texto. Clara do futuro. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. O chão que a gente pisa agora tá mais forte. Estrada que abre caminho no meu Rio Grande do Norte. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais estradas. Já são 800 quilômetros de rodovias recuperadas e 1.500 quilômetros até o final do ano. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais segurança. Saímos de 24º para o 9º estado mais seguro do Brasil. E 2024 teve recorde na geração de empregos. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Mais água. Conclusão da barragem de Oiticica. Mais 28 barragens sendo recuperadas. A passagem das traíras e muito mais. Mais educação. Já são 5 IRs. Mais de 130 escolas reformadas. E o triplo de escolas em tempo integral. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. É o nosso governo do Rio Grande do Norte. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho usam a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha tem quase... essa Telecab.
Estamos aqui com minha amiga Isabelle Pauline, psicóloga, professora, terapeuta sexual e de casal, para falar um pouco com a gente sobre o convívio entre casal e a família durante uma obra. Pode ser um pouco desafiador, né, minha amiga? Com certeza. Pode ser também que a gente fale coisa que o povo não gosta de ouvir, né? Mas vamos estar falando aqui. Muitos casais lhe procuram relatando sobre essas dificuldades de diálogo, desse ruído durante uma obra. Sim. Na realidade, como é que a gente pode conversar sobre isso? Existe uma grande problemática que faz com que os casais procurem a terapia de casal. E uma dessas problemáticas se chama falta de diálogo. Então, se essa falta de diálogo existe no relacionamento, quando a gente está fazendo uma construção, uma obra, obviamente essas dificuldades de comunicação vão existir. E aí o que acontece nessa dificuldade de comunicação? Às vezes a esposa quer de uma cor, às vezes o parceiro quer de outra cor, às vezes ela quer uma cozinha num canto, às vezes ele quer outra pelo fato de ser funcional e entender, a gente quer pelo fato de ser mais bonito e assim vai. Às vezes a gente sabe que a cabeça da mulher funciona de uma forma e do homem outra, né? A da mulher é o bonito, é o elegante, o do homem é o funcional, é a praticidade, né? Claro que tem suas claro que tem suas não é regra isso, né? Óbvio que tem mulher que quer o funcional e o homem quer o elegante. Mas a gente tá falando, a via de regra nós queremos o quê? O chique, o bonito, o arrumado, o cara quer o funcional, né? Então nós queremos um banheiro alinhado, chique, elegante. O custo também. Isso, tem muito a ver. Pronto, agora você pegou nisso, né? Ele quer o custo, a gente quer o bonito, o alinhado, o elegante, o cara vem pelo custo e a praticidade daquilo ali. Então, se a gente tá num relacionamento onde não existe essa comunicação, alguém vai se calar, alguém vai sofrer. Alguém vai guardar, né, toda essa vontade de falar, mas que não consegue. Mas que não consegue, não necessariamente só por causa daquela obra. O problema que eles já tinham, eles acabaram levando para ali. E aí, muitas vezes, tem as discussões, muitas vezes tem as brigas durante a obra, muitas vezes tem separação durante esse processo, que você já deve ter pego. E às vezes é uma separação que ela dura pouco tempo, né? Que é meio que eu preciso chamar a atenção de alguma forma de que isso não tá bom pra mim. Às vezes vale dar uma escolha também, né, velho? Porque eu digo muito assim, numa obra, pra quem não sabe, ela também é casada com um engenheiro, também tá um pouco familiarizada com essa questão da construção. E na obra existe uma negociação entre o casal, porque envolve custos, envolve sonhos. Às vezes o casal diz assim, eu vejo muito isso lá no escritório, o terraço gourmet é meu, a cozinha eu deixo para minha esposa. E às vezes isso funciona, às vezes não. Às vezes quer atropelar a decisão do outro. Como a gente pode gerir esse diálogo em casa ou para os arquitetos no seu próprio escritório? Ok. Primeiramente a gente precisa saber, e aí isso vocês podem saber numa conversa informal, obviamente, com o cliente de vocês. Como é que vocês estão, há quanto tempo vocês estão casados, se tem filhos, como é essa comunicação do casal, essa decisão dessa construção foi uma decisão em conjunto, é um sonho sonhado por vocês dois, ou às vezes é um sonho de um que o outro embarca, pela própria parceria, pela própria intenção do que é casamento e relacionamento, o teu sonho acaba sendo o meu, mas não era o meu, eu estou embarcando no seu, então o que você quiser fazer para mim vai dar bom, porque eu estou embarcando no teu sonho, ou é um sonho dos dois. E aí isso pode ser nessa conversa informal, né? Quando vocês vão conhecer o casal, que eu acho que vocês conversam sobre isso. E aí já é o momento de você sentir como é que é esse casal. Não, pra mim tanto faz, do jeito que ela quiser, tá ok. E aí às vezes a mulher, não, pra mim a parceria, né? Que pode ser casais homo ou heteroafetivos. Então, não, do jeito que o meu parceiro quiser, ou a minha parceira quiser, tá tudo ok pra mim. Aí você já sabe como levar, porque aí você geralmente sabe a quem você se destina para falar, né? Às vezes você tá falando para os dois, você olha mais para um, então porque você sabe que o sonho é dele, né? Mas eu acho que essa conversa prévia que a gente precisa ter com os nossos clientes, ela é que nos dá um norte, né? E aí assim, viu na hora da discussão, viu na hora que você começou a explanar o que está acontecendo, uma discussão, pergunta, né? Eu sempre pergunto na terapia aí, vocês também, vocês querem ir para casa, vocês querem pensar em como é que a gente pode fazer melhor, vocês querem pensar nesse comum acordo, né? E aí vocês dão as estratégias, né? Mas a gente pode fazer do jeito que você quer e também colocar isso aqui, que é o que você está querendo, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do meu marido, que ele disse que queria que na sala da casa da gente tivesse uma geladeira vertical.
Sim. Né? Aquela que é de bebida e tal, eles só queriam daquela. E tinha uma propaganda antigamente que dizia assim, ou a geladeira ou uma cabra, que tinha lá, e você escolhe. E aí, assim, trazendo essa brincadeira para você ver com seus clientes assim, ok, então a gente pode fazer da sala da forma que ela quer, mas se ele não quer essa geladeirinha, será que a gente não consegue colocar um frigobar que é menor e que ele vai ornar ali naquela sala? Será que não era coisa que estaria sendo bom para vocês dois? Né? Então esse diálogo também pode ser conduzido em casa. Em casa, sim. Sair do escritório, vou para casa, naquele momento de intimidade, começar a negociar e a escuta ativa. Exatamente. E saber como é que esse casal ele se comunica, né? Tem a comunicação passiva e tem a comunicação agressiva. Então a gente precisa entender como é que esse casal está vivendo. E aí vocês fazem esse trabalho também lá, né? Eu tô vendo que vocês estão meio estressadinhos. Vou pegar uma aguinha, né? Um cafezinho. Peraí, vamos falar de outra parte do quarto ou da casa? Um quarto, outro cômodo, né? Pra ver se aí dá uma aliviada naquele casal. E aí sempre isso, eu acho que vocês podem conduzir. Vão pra casa, pensem direitinho em algo que pode ser comum pros dois, né? Depois vocês me trazem a resposta, pensem. Eu vou estar aqui, né? Não tô cobrando, é a casa de vocês, é o sonho de vocês, né? Então a gente traz muito isso porque é o sonho deles. Beth, eu sinto muito, assim, que no escritório, às vezes, acontece eu acho que tudo isso gera pela falta de intimidade que você está falando. Sim. Às vezes, o casal, eles acham que eles não podem ser sinceros com o outro e acaba cometendo pequenas infidelidades financeiras. Eu queria tanto essa poltrona, mas meu marido não deixou eu comprar. Daí eu compro escondido e na hora de ambientar, tá lá a poltrona. Eu queria tanto essa luminária, mas eu vou dizer que ela custou metade do valor dela, porque se eu disser o valor verdadeiro, o meu parceiro não vai comprar esse sonho comigo. Sim. Então, muitas coisas partem dessa questão da intimidade. Sim. Como você sugere para que alguém que acha que não possa ter esse diálogo, como começar? Veja só. Essa pergunta é bem legal, que eu vou trazer também para outro lado. Quando você casa, quando você decide unir sua vida com alguém, não necessariamente num casamento, né? Mas decide unir vida. O que é que você espera daquela pessoa? A gente espera uma parceria. Então, vamos falar de casal heteroafetivo, homem e mulher. Então, o que é que eu espero daquela pessoa que eu decidi para passar a vida comigo? Então, eu quero um parceiro, né? Eu quero o meu melhor amigo. Eu quero uma pessoa que sonhe junto comigo, eu quero uma pessoa que, se não gosta das mesmas coisas que eu gosto, mas que pelo menos se esforce em estar ali por mim e vice-versa, certo? Isso é uma via de mão dupla. É isso que a gente espera, não é? Então é aquela pessoa que você espera dar à noite para você contar como é que foi o seu dia e que você espera também para que ela conte como é que foi o dia dela. E ali vocês vão criando mais e mais vínculos. Vínculos afetivos, vínculos emocionais, vínculos, certo? E vínculos bons. Lógico que nesse processo vai existir discussões. Por quê? Porque o ser humano existe divergências de horários, de opinião, de gosto. Discussão é diferente de briga. Briga é alguém que quer ganhar numa conversa. Numa discussão, alguém quer ganhar. Então isso vira uma briga. A discussão é quando a gente tem um problema e os dois querem juntos resolver. Então isso chama discussão, né? Então, às vezes você vai dizer a sua opinião, às vezes eu vou dizer a minha, elas duas não são iguais, mas a gente vai entrar num consenso. Isso é uma discussão. A briga é quando não tem um consenso, tem assim, ganhei, ok. Então, trazendo aquilo que eu falei de início, você espera isso na sua vida conjugal, ou na sua vida com alguém. Então, imagina você ter um relacionamento onde você não pode ser você. Vamos trazer isso que algumas mulheres vão se identificar. Algumas mulheres que compram roupa e chegam em casa, elas escondem, porque o marido não pode ver que ela comprou roupa. Ou ela compra joia, ou ela compra sapato e ela esconde ali, né? Isso é uma pequena traição no relacionamento. Isso é uma mentira no relacionamento. O seu parceiro vai ver você com aquela roupa. E se ele lhe conhecer bem, ele vai dizer assim, nossa, você tá de roupa nova? Essa roupa é nova? Não, eu tenho que fazer tempo, né? A roupa a gente ainda vai, né? A sandália também a gente vai, mas ele sabe, né? Só que ela não me falou. E vice-versa também. O cara tá lá com a roupa, nossa, essa calça é nova, a gente percebe mais, né? Essa calça é nova. Não, eu já tenho ela faz tempo, deixa eu comprar, não me falou. Então vamos trazer isso para nossa casa, né? Para o lugar que nós vamos morar. Então,
Se eu não consigo chegar para o meu parceiro ou para minha parceira e dizer a ele a verdade sobre as coisas que eu quero, o que é que eu vou conseguir mais lá na frente? Então isso é muito caso se pensar que é meu parceiro, é minha parceira. Né? É aqui que eu tenho que contar. Vai lhe desagradar, você não vai querer, mas eu vou dizer assim, ó, mas eu consegui comprar, eu consigo comprar isso, eu consigo comprar outro. Não, pelo fato de eu estar comprando isso, não vai diminuir naquilo ali. Ou, deixa eu realizar esse meu sonho aqui, tu realiza o teu ali. Nem eu vou impedir o seu, nem o meu. E isso precisa ser muito acordado, porque às vezes não é só de um lado. Às vezes o homem diz assim, você não conta, e faz a compra, né? Vamos lá, eu vou comprar o sofá, ou vou comprar essa poltrona, vou colocar aqui. No dia lá ele olha, mas isso não estava no meio. Mas ela também vai olhar e vai dizer assim... A gente deixou isso para depois, não foi? Aí ela vai dizer assim, mas aquilo ali também não estava no meio. Então acabou que foi uma traição conjunta. Você fez comigo e eu fiz com você. Ok, que muitos relacionamentos podem levar isso adiante e não ser nada. Outros podem sentar para conversar. Peraí, por que a gente não sentou para conversar sobre isso? Ah, porque você também não sentou para conversar comigo sobre aquilo. E isso começa as discordâncias dentro de um relacionamento. Então, se você começa com isso, como é que vai ser mais lá na frente? E ampliando um pouquinho essa família, por exemplo. Às vezes eu vejo o casal também ou dando autonomia para os filhos escolherem como é que vão ser esses espaços, e às vezes também não dando. E, por exemplo, lá no escritório aconteceu uma vez de uma criança eu apresentar o quarto para ela tinha 5 anos e ela detestou o quarto. Era o quarto, era o sonho da mãe, mas não era o sonho dela. Ela tinha 5 anos. E a mãe depois ligou para mim e disse, Isabel, a menina teve febre, mude o quarto. Também tem isso assim? Também tem isso. Também tem isso. E é isso aí tem, dependendo da autonomia que é dada nessa família, né? A gente tem que entender uma estrutura familiar. Como é que funciona essa estrutura familiar? Essa criança é uma criança que tem autonomia em tudo, porque uma criança que vai decidir sobre o quarto dela, você já pode entender que é uma criança que tem autonomia em muita coisa, na alimentação, na escola, nos amigos, dentro de casa, ela já tem um controle muito grande. Eu achei até que eu era tóxica, porque minha filha, quando ela tinha ali pelos 17 anos, ela queria um quarto preto. Eu digo, nunca. E aí, quando a mãe chegou e disse, vamos mudar o quarto, e aí, como você disse, tem que entender como funciona essa dinâmica familiar. Né? Então, se essa criança já tem essa liberdade toda, né? E outra, se você parar para pensar, por mais que ela seja pequenininha, mas aquela parte é dela. É ali que ela vai brincar, é ali que ela vai se sentir bem, é ali que ela quer. Mas isso já foi dado, essa autonomia antes. Porque uma criança que ela não tem autonomia dentro de casa em outras coisas, ela não vai falar sobre isso. Ela pode até não gostar, mas ela vai guardar para ela. Como todas as outras coisas que ela já guarda, possivelmente, né? Eu acho muito legal quando a gente dá essa autonomia. Na minha casa é dada, né? Assim, não em tudo, mas na parte do quarto. Então a gente escolheu a tinta que vocês querem, a cor que vocês querem colocar. E a gente ia com eles e via, fazia lá a mistura da tinta e vendo a cor e tal. Eu lembro que uma vez a gente fez um quarto para os meninos que era um beliche. Embaixo era Maria e em cima era Ivão. E aí embaixo ficou uma cor rosa, a gente dividiu. E em cima era a cor verde e embaixo era a cor rosa, que era a dele. Ficou uma tristeza o quarto, ficou a mais feia do mundo. Mas enfim, ele quando olhava via a parede verde e ela quando olhava via a parede rosa. Então, e eles amaram. Era o quarto deles, eles entraram nesse consenso. Graças a Deus depois a gente mudou, cada um vai ter seu quarto. Mas era assim, né? Então, aí depois de um tempo eles diziam, a gente já não gosta mais disso, mas foi vocês que escolheram. Vamos aí demorar mais um pouquinho até a gente restabelecer aqui e mudar de quarto. Aí até que deu certo, agora um tem um quarto, eu tenho outro. Mas a gente sempre procura colocar da forma que eles vão querer, né? E isso é uma autonomia que é dada. Então, não é ruim. Não é ruim. Eu acho muito bacana essa questão do diálogo, porque eu acho que com o diálogo você consegue eliminar vários possíveis problemas e quando esses problemas chegam você também recebe de uma outra forma. Porque é quase como, minha família é minha equipe e ali a gente vai crescer, né? Mesmo na adversidade. E outra coisa, pega nesse seu gancho de diálogo. Veja só, se eu não dialogo com você e você faz algo pra mim, eu chego pra você e digo, tá bom. Você vai pra casa assim, meu Deus, aquela mulher gostou, não gostou, ela não falou nada, eu acho que ela não gostou. Não, quando for próxima semana eu vou levar outro projeto, nada a ver com aquilo que eu fiz. Aí você se angustia, né? Você se estressa, a ansiedade vem e a pessoa tá lá. Pode ser que ela tenha amado, mas a forma dela de falar é, tá bom. Aí você chega na semana seguinte com outro projeto, com outra coisa, você teve outro trabalho, outro cansaço, né? Outro estresse na semana.
por falta de diálogo, por essa pessoa ter dito a você, não, realmente eu gostei, eu quero, ou a forma como ela falou não foi a forma que você entendeu, ou o fato de você também não ter perguntado incisivamente, me diga se é assim que você quer, porque às vezes a gente não fala, apresenta e tá ali. Beli, eu queria continuar com esse diálogo por mais horas, eu queria deixar também esse espaço aberto para você poder voltar para a gente conversar, porque eu acho muito importante, principalmente para quem está querendo construir o sonho de uma casa. E mais uma vez agradecer você, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria que você dissesse algumas palavras para as famílias, para os casais que estão lá querendo construir esse processo. Como é que fazer isso de forma menos agressiva? Menos agressiva, menos dolorosa, né? Com menos dor. Gente, eu acho que a base de tudo é a família, né? A família é a base de tudo e a base de tudo é a família, né? Então, se vocês estão com esse sonho, né, da construção da sua casa, ou do seu trabalho, ou da sua loja, enfim, da sua empresa, né? A gente sabe que ali é colocados muitos sonhos, ali são colocadas muitas expectativas e vocês precisam estar muito unidos, né, para que esse processo dê certo, para que caminhe. Divergências no meio do caminho elas vão acontecer e isso é normal. A importância de um bom arquiteto, a importância de um bom engenheiro, né? A importância de um bom construtor, isso é fundamental também para que gere essa comunicação, para que não gere discórdia, né? Você chegar, né, para vocês para conversarem, vocês que são as arquitetas, e dizer gosto, não gosto, quero, não quero, vamos mudar. Vocês também fazer esse papel de intermediadores mesmo desse casal para ajudar, dessa família, para ajudar no sonho e nesse sucesso. E aí, gente, comunicação sempre. Muito obrigada, Beli. Ficamos por aqui com mais um Tô em Obra e eu conto com vocês para a próxima quarta, às 8h15, todas as quartas, às 8h15, estamos aqui pela Telecab. Até a próxima. Uma mensagem para mim, para o meu eu do futuro. Se eu não desistir de você hoje, foi porque eu sabia quem você iria se tornar amanhã. Querida eu, sabemos que não sou uma garota de planejamentos, mas sempre confiei na nossa competência para improvisos e estamos nos saindo muito bem. Temos potencial para ganhar o mundo, mas lembre de se divertir enquanto faz isso. Com carinho, você. Olá, Elaine. São tantos desafios para conciliar, ser mãe, esposa, estudante, filha. Além de tudo, ainda tem você para dar conta. Eu acredito no que você sonha, eu acredito nos limites que você supera e naquilo que você deseja conquistar para você e sua família. Para a Clara do futuro. São muitas batalhas e desafios a enfrentar. Acima de tudo, caminho muito difícil, mas você consegue. Eu acredito em ti. Para você eu dedico esse texto. Clara do futuro. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar.
Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usa a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha é quase essa Telecab.